Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente roda Brasil afora para entender como é que está a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro. E a gente conversa então com o Carlos Koenig, que é gerente técnico da Cevale, e a gente vai fazer um recorte especialmente da região oeste do Paraná, administrada pela cooperativa. Seja muito bem-vindo, Carlos. Bom dia, Letícia. Bom dia, ouvintes aí do Notícia Agrícola. Para mim sempre é um privilégio estar aqui, contribuindo e dividindo um pouquinho da realidade do campo. Nós é que agradecemos. Carlos, me diga uma coisa, a colheita aí na região oeste do Paraná, nos determinados municípios que a Cevale administra, já começou no milho aí safrinha, e qual é o percentual de área colhida que a gente já consegue contabilizar? Dentro da área de atuação aqui da cooperativa na região oeste, nós estamos aí em torno de 10% da área colhida, né? Existem alguns municípios onde que a colheita está um pouco mais adiantada, porém a média dentro da região de atuação da cooperativa está em torno de 10%. As produtividades que têm sido colhidas agora que chamam a atenção, então estão trazendo médias produtivas bastante baixas, né? E isso acaba preocupando a questão da viabilidade em relação ao produtor rural. Até enviou algumas imagens para a gente vai exibir aqui na tela. Essas fotos que você nos mandou são de vários municípios aí, então, que a Cevale administra no oeste do Paraná. Explica um pouquinho para a gente qual que foi o problema que acometeu o milho safrinha. Nós tivemos a região principalmente Terra Roxa, Nova Santa Rosa, Alto Piquiri, Francisco Alves, chuvas e Palotina também, né? Chuvas irregulares no período de março, abril e maio e altas temperaturas. Isso acabou impactando, né, na deficiência hídrica severa aqui na região e isso tem uma consequência muito grave, né, que é a perda de produtividade. Então, quando a gente implanta uma cultura, nós colocamos aqui em termos de cooperativa, de objetivo, de média produtivas acima de 100 sacos por hectare, porque nós temos áreas de transições, solos mais arenosos, onde a média produtiva é um pouco mais baixa. E a realidade que nós estamos enfrentando agora nessa região é médias produtivas girando em torno de 50 a 60 sacos por hectare, muito abaixo, né, do que nós estávamos estimando durante a implementação da cultura. Então, isso traz uma preocupação de viabilidade, enfim, junto com o produtor, porque nós temos aqui, nesse período, nos últimos 3 anos, irregularidades de chuvas e temperaturas muito altas também na cultura de verão. Carlos, você comentou então que, de uma forma generalizada, aí na região administrativa da Cevale, no oeste do Paraná, a média de produtividade está na casa então das 50 até 60 sacas por hectare. Qual que era a prospecção inicial, só para a gente ter uma ideia dessa quebra? Quando a gente coloca dentro da região, né, como um todo, a média produtiva que a gente estima é em torno de 110 sacos por hectare, né? É claro que se a gente olhar é, na safra anterior, na safra 23, 24, nós tivemos uma super safra, desculpe, safrinha 23, 23, nós tivemos colheitas, né, produtores colhendo 140, 150 sacos. Mas não é uma realidade, a realidade de safrinha nessa região oeste do Paraná, onde a Cevale está atuando, é uma média produtiva em torno de 105, 110. Então, você avaliando esse impacto, né, perdas produtivas aí na casa de 50 a 60% em alguns municípios. E Carlos, as fotos que você enviou para a gente são bastante impressionantes. A gente vê desde as folhas, né, do caule ali da planta do milho secas, a gente vê as espigas muito pequenas, menores do que o tamanho de uma caneta. A gente vê espigas praticamente sem grãos, né, com pouquíssimos grãos formados. Isso tudo é fruto de uma seca. E quanto tempo durou essa seca, né? Só para a gente também ter uma ideia, né, de uma forma generalizada aí nesses municípios. O milho, durante o ciclo todo dele, né, nós tivemos volumes muito baixos de chuvas. Então, o período da seca gerou, desde o mês de fevereiro, que teve volumes baixos de chuvas, e vieram até o mês de maio, né, com volumes bastante aquém da necessidade da cultura, né?
E isso acaba impactando de forma bastante expressiva, né, no potencial produtivo do milho. Nós tivemos regiões dentro da área de atuação da cooperativa, de Palotina, Assis, onde teve volumes um pouco melhores, né? E a realidade de produtividade nessas áreas estão sendo um pouquinho diferente. Então, é importante a gente entender que foi um período de chuvas bastante irregulares, abaixo da média, e acabou impactando também a alta temperatura, e aí a consequência, esse somatório, né, traz essas perdas produtivas. É importante também as pessoas entenderem, enfim, os ouvintes, que nós temos áreas de pivô, por exemplo, dentro da região de Palotina e Terra Roxa, que o produtor tem colhido nessas áreas boas produtividades, né? Produtividades girando aí em torno de 130, 140 sacos por hectare. Então, mostrando, né, realmente o impacto da falta de chuva, principalmente na perda produtiva do milho sequeiro. E Carlos, a questão financeira, como é que fica nessa situação? Porque a gente já tem o milho, né, de norte a sul e de leste a oeste aqui no país, com preços de venda aquém do que o produtor gostaria que estivesse, e nessa situação de uma perda severa, como é que fica? Realmente a questão do capital de giro do produtor, ele vai fazer falta, né? O que que nós temos recomendado, Letícia, para o produtor de forma geral, ele precisa mitigar o risco. Como ele mitiga o risco, né? Utilizando as ferramentas que a gente tem aí à disposição, igual o seguro agrícola, né? O Proagro também. Então, a região ainda, como tem pequenos produtores, existe ainda essa iniciativa por parte do produtor buscar financiamento bancário, e isso está estabelecido o seguro ou o Proagro. Então, é uma ferramenta importante, isso não traz rentabilidade, mas pelo menos cobre os custos, né? Que isso é muito importante para ele não descapitalizar. Então, o que nós estamos orientando o produtor, até porque está entrando num novo ciclo, né? Colhendo essa safra de milho, enfim, que está impactado em termos de rentabilidade, para que ele semeie uma próxima safra, mas olhando o risco também. Então, utilizando as ferramentas que tem à disposição aí, que é o seguro agrícola, né, que é a questão do Proagro, também utilizando o perfil de solo. Eu acho que é importante a gente contribuir em relação a isso, né, que esse ano está muito evidente, aquele produtor que tem trabalhado o perfil de solo, né, corrigindo dentro do perfil de solo, com calagem, gessagem, fazendo a nutrição de forma adequada, essas áreas, elas têm produzido além, né, melhor do que aquelas áreas onde não existe o perfil de solo. Então, isso é bastante importante, e isso é uma mitigação de risco que o produtor precisa ter. A nossa região, essa região sul do Mato Grosso do Sul e a região mais a oeste do Paraná, ela é muito impactada aqui, porque nós temos uma região de transição. Então, aqui o clima, né, principalmente na safrinha, ele é irregular, né? Então, o produtor precisa ter essas ferramentas para que reduza esse risco, né, de repente até de insolvência, né, ele não conseguir pagar a conta e ter que vender terra. Certo, Carlos, muito obrigada pela sua participação. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Eu que agradeço, fico à disposição aqui e também, né, a hora que necessário, a gente está à disposição. Então estivemos com o Carlos Koenig, que é gerente técnico da Cevale, nos trazendo as informações então de um recorte de uma das áreas administrativas da cooperativa, região oeste do Paraná, com perdas severas na safrinha de milho devido a uma estiagem prolongada, né, que foi ali desde março, abril até parte de maio, pegou ali o milho desde o começo até ali a sua formação das espigas, enchimento de grãos. A gente viu algumas fotos que o Carlos mandou para a gente de espigas muito pequenas ou de espigas que praticamente não têm grãos formados, uma situação bastante complicada, uma média de produtividade, perdão, nos municípios dessa área administrativa da Cevale, por enquanto 10% de área colhida, e essa média de produtividade estimada até esse momento está entre 50 a 60 sacas por hectare, mas a prospecção no início do plantio era de 105 até 110 sacas por hectare. Então, para a gente ter uma ideia do tamanho dessa perda devido à seca, à falta de chuvas. Encerro por aqui, já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.